pessoal, tudo bem aí? Vamos ao nosso último item sobre o estudo das soluções, certo? Nós falamos de saturações, nós falamos de concentrações e agora a última concentração que estudávamos foi a concentração molar. Agora nós já estudamos as 4 concentrações principais e agora nós vamos à diluição de soluções, tá? Bom, qual que é a diferença entre dissolver e diluir? Bom, quando eu dissolvo, por exemplo, pego um copo, coloco um pouquinho de açúcar. O que a água faz com o açúcar? Dissolve, separa as moléculas. Pego um copo com água e coloco um pouquinho de sal. O que a água faz com o sal? Dissolve, separa os íons, cátion e ânion. Você viu que quando eu falei açúcar, separa a molécula, porque no açúcar não tem os íons positivo e negativo. Então eu falo assim que uma colherinha de açúcar tem uma infinidade de moléculas. A água separa uma molécula da outra. Agora no sal de cozinha, que é um composto iônico, a água faz aquele processo de dissociação, espalhamento dos íons, separação do íon sódio e íon cloro. Isso é dissolver, fazer a separação molecular ou iônica, tá? Ou fazer a dissociação. Agora o que é diluir? Diluir é aquela famosa frase lá, põe mais água no feijão que chegou mais um, sabe o que é isso? Por exemplo, ó, eu falo assim para vocês, ó, eu tenho um recipiente aqui, tá? Com uma solução pronta de água mais sal. Ah, quanto que eu tenho dessa solução? Eu tenho 100 ml, tá? Então, ó, volume inicial, 100 ml, certo? Essa solução foi feita usando o sal de cozinha. E a concentração que eu fiz foi de 20 gramas por litro, tá? Então, eu peguei 1 litro de água, coloquei 20 gramas de sal e aí transferi para esse recipiente 100 ml, certo? Essa é a solução que eu tinha pronta. Aí eu resolvo fazer o seguinte, eu resolvo colocar aqui mais água. Quanto de água eu coloquei? Ah, eu resolvo colocar aqui 400 ml de água, tá? Isso é diluir. É diminuir a concentração. A pergunta é, depois que eu colocar mais água, qual será a nova concentração? Logicamente, você deve concordar comigo, que vai ficar menos salgado, tá? Porque eu estou colocando mais água, mas eu quero saber a nova concentração. Bom, para isso, você vai fazer assim, ó. Eu preciso saber entender que eu tinha uma concentração maior e que eu vou diminuir essa concentração, porque eu vou diluir. Aí como é que eu vou descobrir isso? Aí CV. O que é CV? A fórmula é C1V1 é igual a C2V2. O que significa essa fórmula? Que aqui é o seguinte, conforme aumenta o volume, vai diminuir a concentração. São valores inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, ó, na fórmula do CV, a única coisa que a gente não sabe ainda é a concentração final. Sabemos que a concentração inicial era de 20 gramas por litro. Você está vendo que aqui a concentração está em litro, né? Então eu vou passar esse volume também para litro, tá? O volume inicial era 100 ml. 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. A concentração 2 eu não sei não. Mas eu sei que o volume 2 é o volume final. O inicial era 100, o final é 400 mais 100. Ou seja, eu agora tenho 500 ml de solução, porque eu acrescentei mais 400, tá? Então aqui eu vou usar o volume final, que é 0,5 litros. 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Bom, quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a concentração 2, não é? Então, ó, a concentração final, ela está a multiplicar aqui, ó, o 0,5. Qual que é a operação inversa à multiplicação? É divisão. Então, desce aqui, ó, 0,5 litros. Lá em cima, no numerador, permanece 20 gramas por litro vezes 0,1 litro. Aí eu já aproveito e já faço o seguinte, ó. Litro, eu corto com litro, tá? 20 vezes 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, isso daqui dá 2 gramas por litro. Dividido por 0,5. Gente, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Então, ó, a nova concentração será de 4 gramas por litro. Era 20,
passou a 4. Por que diminuiu a concentração? Porque aumentou o volume. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Aumentou a diluição, coloquei mais solvente, o soluto se dispersa, fica mais espalhado. Por exemplo, se for uma limonada, quanto mais água eu colocar na limonada, menos azeda ela fica. Entendem? Tá? Então, aqui é diluição de soluções. Você pode usar a fórmula do CV, quando for concentração comum. Se for, por exemplo, deixa eu apagar aqui que acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Essa fórmula de inversamente proporcional, você pode usar para todos os outros tipos de concentrações que nós estudamos, tá? Nós não estudamos apenas concentração comum, não é verdade? Nós estudamos concentração em densidade, concentração em título, concentração molar, né? Então foram várias as concentrações que estudamos. Então, esta fórmula você pode usar para qualquer exercício que falar de diluição. Então, se ele fala assim, tinha uma solução cuja densidade era tanto, aumentei o volume, qual a nova densidade? Aí você faz assim, ó, você pode usar a fórmula do CV, se o exercício falar de concentração comum, você pode usar DV, se o exercício falar em concentração em densidade. Se falar em título, aí você usa a fórmula do TV, se for título, tá? E você pode usar, se ele falar em concentração molar, aí é MV, tá? Aí, ó, M1V1 é igual a M2V2. CV, DV, TV, MV. Qualquer uma delas para você fazer diluição de soluções, tá certo? Tá? Bom, agora já diluímos, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar agora misturas de soluções, tá? Vamos misturar soluções que já estão prontas e ver o que acontece, tá? Depois dessas misturas. Bom, imagine o seguinte, essas misturas agora, eu vou usar misturas de mesmo soluto e mesmo solvente. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui dois recipientes, tá? Num deles eu tenho 1 litro de solução, volume, tá? Volume, cuja concentração é de 20 gramas por litro. Aí eu tenho um outro recipiente que eu também tenho 1 litro, tá? Eu também tenho 1 litro, cuja concentração é de, vamos ver, 50 gramas por litro. Tá? Então, imagine o seguinte, que nos dois eu tenho NaCl, soluções de cloreto de sódio, ou seja, mesmo soluto, cloreto de sódio, e mesmo solvente, que é a água. Aí eu resolvo fazer o seguinte, juntar os dois, colocar esses dois num terceiro recipiente maior, tá? Bom, ao misturar os conteúdos integralmente totais, eu terei aqui um volume final de 2 litros, concordam? Tinha 1 litro de em cada um dos recipientes, lógico. A pergunta é, qual será a concentração final? Tá? Como aqui os volumes são iguais, é só a gente pensar numa média, mas nem sempre o exercício vai falar assim. Pode ser que o exercício fale assim, ó, tinha 200 ml desse, 300 desse. Tá? Aí eu fiquei com meio litro, com qual concentração, tá? Independente dos valores, a fórmula que você vai usar vai ser assim, ó. Esta fórmula agora que eu estou mostrando é para quando a gente tem misturas de soluções de mesmos solutos e mesmos solventes, tipo 2 soluções de água mais sal de cozinha, tá bom? Que fórmula usaremos? C1V1 mais C2V2 é igual a CFVF, ou seja, as soluções que foram misturadas juntas vão originar uma concentração final, tá? Bom, no lugar de concentração inicial 20 vezes 1 mais 50 também vezes 1, a concentração final eu não sei, mas eu sei que o volume final era de 2 litros. Bom, aqui eu tenho 20 mais 50, 70 é igual a concentração final vezes 2 litros. Bom, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a concentração final, não é isso? A concentração final está multiplicando o número 2, não está? Do volume.
o 2 litros desce como denominador, fica lá em cima, ó, 70, tá? Ali tem gramas por litro 2 vezes, né, que eu vou cortar, e aí no final eu teria aqui concentração final de 35 gramas por litro, ou seja, misturei uma solução mais concentrada, uma menos concentrada, resultando aqui numa concentração média, tá? Quando é diluição, que é o exemplo anterior, a concentração final sempre será menor. Agora, quando eu tenho misturas, a concentração final, o resultado final vai ser sempre intermediário, no caso aqui entre 20 e 50, tá? Aqui também, você pode usar DV, TV, MIV, usando misturas de soluções. Aqui eu estou dando exemplo de concentração comum, mas para qualquer outro tipo de concentração, você usa a mesma fórmula, só substituindo o C por densidade, o C por título, o C por molaridade, tá? O raciocínio é o mesmo para fazer esse tipo de mistura de soluções, tá? Essas misturas, repetindo, são de mesmo soluto e mesmo solvente, tá? Agora, existem misturas em que acontecem reações químicas, que aí os solutos são diferentes e eles reagem entre si. Aí de vez em quando a gente vai precisar fazer uns cálculos também para saber o que acontece. Quer ver? Na verdade, usar esse conhecimento para descobrir algumas coisas que acontecem, certo? Existe lá no laboratório um procedimento que a gente fala que é titulação. Titulação é assim, você vai descobrir através de uma comparação coisas a respeito de uma substância química. Por exemplo, vamos pensar em não substâncias químicas exatamente, vamos pensar em frutas. Você sabe que existem vários tipos de limão, né? Tem o limão Tahiti, que é aquele verdinho mais comum do supermercado. Tem o limão cravo, que é aquele que é mais assim, mais que tá no sítio, que é o mais amarelinho. Tem o limão siciliano, que é aquele chiquérrimo, né? Aí eu falo assim para vocês, eu pego 3 amostras desses 3 tipos de limão, cravo, Tahiti e siciliano. Quero saber qual deles tem mais ácido, qual deles tem mais ácido ascórbico, que é a fonte de vitamina C. Bom, como é que eu descubro? Eu experimento? Sim, todos eles têm sabor azedo. E assim, muda um pouquinho o paladar de uma pessoa por outra. Então não é pelo paladar que a gente vai descobrir qual tem mais acidez, ou mais ácido cítrico, ou mais ácido ascórbico, ou seja, ácidos em geral. Eu faço uma comparação com base. Quem que neutraliza um ácido, não é uma base? Então eu penso o seguinte, quanto mais base eu gastar para neutralizar o ácido, mais ácido eu tenho ali. Então eu falo assim, peguei 3 amostras dos 3 limões. As 3 amostras, cada uma delas, tem 10 ml. Aí eu falo assim, em 2 delas eu gastei 5 ml de base para neutralizar a acidez. Na outra eu gastei 10. Qual limão é mais ácido? Aquele que você gasta mais base. Isso é fazer uma titulação. É trazer uma medida para uma substância desconhecida através de uma comparação com alguma outra que eu conheço, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês mais uma aplicação de misturas de soluções, só que agora com reação química. Eu falo assim para vocês, ó, lá no laboratório eu fiz uma titulação, tá? Titulação é essa operação que eu falei para vocês aí de dar concentração a uma coisa desconhecida. Para fazer essa titulação eu fiz o seguinte, eu peguei lá no laboratório um instrumentinho que a gente tem compridinho assim, ó, que é um cilindro, que aqui ele tem uma torneirinha, que ele chama bureta. E aqui ele tem como se fosse um conta-gotinhas assim, tá? Aí eu coloquei aqui nessa bureta hidróxido de sódio, NaOH. O hidróxido de sódio que eu tinha preparado lá no laboratório tinha concentração de 0,1 mol por litro, tá? Então eu enchi a bureta com ele. E aqui embaixo eu coloquei num outro recipientezinho que parece uma garrafinha, que se chama Erlenmeyer. Eu coloquei aqui 25 ml, isso é volume, 25 ml de HCl, tá? 25 ml de HCl. Mas eu queria descobrir a concentração do HCl, que eu não sabia. Eu vi que lá no laboratório tinha um frasco com ácido clorídrico, só que não tinha etiqueta de concentração. A etiqueta só aparecia na concentração da base. E eu queria descobrir esse HCl tinha qual concentração.
Aí eu coloquei 25 ml dele no Erlenmeyer e pus umas gotinhas de um indicador. Desculpa, gente. Indicador é uma substância que muda de cor. Quando a base neutralizar o ácido, isso daqui vai ficar cor de rosa. Aí eu deixei tudo preparadinho, HCl, pus as gotinhas de fenol, nada aconteceu, porque a fenol só muda de cor na base. Aí eu comecei a fazer a titulação. A titulação a gente faz assim, ó, com a mão esquerda eu seguro a torneirinha da bureta, com a mão direita eu vou balançando aqui o Erlenmeyer e vai caindo base gota a gota no ácido. Aí fui lá fazendo a titulação. De repente isso aqui ficou cor de rosa, fechei a torneirinha. Quando eu fechei a torneirinha, eu vi que eu tinha gastos exatos 10 ml para neutralizar o ácido. Tá? Eu gastei 10 ml de base para neutralizar 25 ml do ácido. A minha pergunta era, e agora? Com essa informação, você consegue descobrir qual que era a concentração molar do ácido? Bom, o que eu usei agora para, com esse resultado, descobrir o que eu quero? Eu usei a seguinte informação que a gente já tem faz tempo. Toda vez que eu junto HCl mais NaOH, ácido mais base, a gente produz sal de cozinha mais água, não é isso? Se eu tenho, a equação está balanceada, 1 mol desse usa 1 mol desse. 1 mol de ácido neutraliza 1 mol de base. Eu preciso descobrir, nesses 10 ml de NaOH, quantos mols eu tinha de base. Porque daí, sabendo quanto eu tinha de base, eu descubro quanto que eu neutralizei de ácido. Aí eu descubro a concentração. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora aqui, gente, fazer o seguinte, eu vou usar aquela formulinha que lá no começo de concentração molar eu falei para vocês, que era assim, ó, concentração molar é número de mol sobre o volume. Com essa fórmula eu vou descobrir qual era a quantidade em mol que eu tinha em 10 ml de NaOH01. Porque assim, se eu tivesse usado 1 litro, eu teria 0,1, mas eu usei 10 ml. Então eu preciso descobrir isso. Nesse volume que eu gastei de base, quantos mols de NaOH eu tinha? Porque 1 mol neutraliza 1 mol. Preciso descobrir quantos eu neutralizei, tá? Bom, o que eu vou fazer, ó? Número de mol vai ser concentração molar vezes o volume. Número de mol vai ser concentração molar, 0,1. Volume que eu usei, 0,01 litro. Isso aqui, ó, eu vou passar para anotação que acho que fica mais fácil. Isso aqui é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2. Isso dá 10 a menos 3 mol. Então é o seguinte, ó. Quando eu gastei 10 ml de NaOH 0,1 mol por litro, quer dizer que em 10 ml eu tinha 10 a menos 3 mol de NaOH. Bom, 1 mol neutraliza 1 mol. 10 a menos 3 deve ter neutralizado quanto? 10 a menos 3. Quer dizer que quando eu tinha 25 ml de HCl, eu tinha ali também 10 a menos 3 mol de HCl. Porque 1 mol neutraliza 1 mol. Se aqui em cima bastou 10 a menos 3, ou melhor, bastou 10 ml para neutralizar 25, quer dizer que 10 a menos 3 encontrou 10 a menos 3 aqui. Agora eu consigo, ó, concentração molar é o número de mol sobre o volume. Eu agora já sei que em 25 ml de HCl eu também tinha 10 a menos 3. 10 a menos 3, volume 25 ml é a mesma coisa de 0,025, que é assim, ó, 25 vezes 10 a menos 3. Por quê? 1 litro, 1000 ml. Então, para passar ml para litro, divide por 1000, que é a mesma coisa de 10 a menos 3. Bom, 10 a menos 3 eu corto com 10 a menos 3. Então, aqui vai dar 1 dividido por 25. 1 dividido por 25 é 0,04 mol por litro. Então, o que eu descobri agora? Ó? Que quando eu peguei 25 ml de ácido e para neutralizar 25 de ácido bastou 10 ml de base, deu para perceber que o ácido estava mais fraquinho, mas eu precisava descobrir qual era a concentração. Eu sabia que 1 mol neutraliza 1 mol. O que eu descobri? Eu fui ver nesses 10 ml de base quantos mols realmente eu tinha pegado de base e colocado lá na bureta.
Bom, ao usar 10 ml de base 0,1, eu usei 10 a menos 3. Quer dizer que 10 a menos 3 encontrou aqui 10 a menos 3. Só que a base estava mais forte, não é? Porque 10 ml foram bastante para neutralizar 25. Quando eu fiz que se 10 a menos 3 neutraliza 10 a menos 3, eu descobri quantos mols eu tinha nesse volume. Com isso, eu encontrei a concentração molar. A concentração molar do ácido é 0,04. A concentração molar da base era 0,1. Então, ela é mais forte, bastava menos volume para fazer a neutralização de mais volume de ácido, tá? Isso você faz quando você tem um exercício que fala, olha, eu tenho um ácido e uma base que reagem entre si. E aí, através da informação de um deles, eu descubro coisas a respeito do outro, tá? Exercício típico comum em segunda fase de alguns vestibulares, porque demanda um pouco mais de orientação, de informações, de tempo também, tá? E para finalizar agora o assunto de concentrações, existem alguns exercícios que falam, ao invés de falar de tantos gramas, tantos ml, tantos litros, foram misturados, eu quero saber a concentração, quero saber o título, quero saber a molaridade, tem exercícios que fazem você relacionar as concentrações. Então aqui eu vou mostrar para vocês umas formulinhas que falam de relação entre concentrações. Que é assim, tendo a concentração em mol, tendo a concentração em título e densidade, você consegue encontrar outra, tá? A gente sabe que concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução. A gente sabe que densidade é massa total dividido pelo volume. A gente sabe que título é a massa do soluto dividido pela massa total. E a gente sabe que concentração molar é massa do soluto dividido por sua massa molar vezes volume. Essas foram as 4 concentrações que estudamos. Mas existem meios de relacionar uma com a outra. O que se descobriu? Que concentração comum é massa sobre volume, não é? Mas também dá certo se eu tiver a concentração molar e a massa molar do material. Eu também encontro concentração comum. Assim como eu encontro concentração molar, se eu tiver a concentração comum e a massa molar. Essa é da tabela periódica, tá? Concentração comum é massa sobre volume, mas concentração comum é também título vezes a densidade vezes 1000. Por que 1000? Porque a densidade é gramas por ml e a concentração é gramas por litro. Então, estas são 2 formulinhas onde você associa concentrações. Então, às vezes o exercício fala assim, tem uma solução cujo título é tanto e a densidade é tanto. Qual a concentração comum? Você joga nesta. Tem uma solução cuja concentração molar é tanto e é de ácido clorídrico, que o mol lá na tabela periódica é 36,5. Qual que é a concentração comum? Você joga nessa, tá? Então, isso é relação entre concentrações. Agora nós vamos aplicar tudo isso na listinha de exercícios, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.